Hoje o Saúde em Prática vai tratar da osteopatia, uma prática que utiliza terapias manuais para diversas doenças. Conheça mais sobre esta técnica que não utiliza medicamentos e que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, agora no Saúde em Prática. Para falar sobre osteopatia, nosso convidado é o fisioterapeuta e especialista em osteopatia, Tiago Andreu. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo falar um pouco mais da osteopatia para vocês. Com certeza, eu acho que é uma área que pouca gente conhece, né? Então, a gente vai conseguir esclarecer muitas dúvidas. Então, para a gente até começar, Tiago, o que é a osteopatia? A osteopatia, na verdade, hoje ela é uma especialidade da fisioterapia. Ela é uma especialidade da fisioterapia dentro do Brasil e na Europa. Nos Estados Unidos é uma especialidade médica. Essa especialidade ela é uma filosofia de tratamento. Então, o que difere ela das outras especialidades da fisioterapia, ela é embasada numa filosofia. Então, dentro dessa filosofia, a gente procura encontrar os bloqueios ocultos do corpo para que o corpo possa se autocurar. Então, essa é a base da osteopatia. É buscar realmente os bloqueios para poder liberar que o corpo se trate com o poder de autocura que ele tem. Que legal. Agora, como surgiu a osteopatia? A osteopatia, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos através de um médico chamado Dr. Andrew Steele, ele era muito descontente com a medicina da época e muito frustrado com a medicina que ele praticava. E ele começou a reparar que com o poder das mãos dele conseguia mudar os tecidos, né? A aparência dos tecidos, a densidade dos tecidos só através do toque. E com isso ele começou a ter alguns resultados bem diferentes dos outros amigos médicos dele. E com isso começou a nascer a osteopatia, a vontade de realmente ajudar através das mãos. E com isso ele conseguiu alguns resultados que começou a chamar muito a atenção até mesmo da classe médica. E por algum tempo ele foi até muito combatido pela classe médica por estar sendo tão diferente como é o normal, né? Quando alguém é diferente, se combate primeiro em vez de apoiar, né? Causa um estranhamento, Isso, né? então isso que começou realmente a causar a parte de questionamento dele sobre a medicina, sobre realmente o que ele estava fazendo. E aí nasceu realmente essa nova medicina que ele criou, né? Que é a osteopatia, através de algumas leis que ele mesmo criou, que é uma lei da artéria, do corpo ser bem irrigado, de coisas naturais, não uso de medicamento, que é totalmente, na verdade, quando ele criou a osteopatia, ele era totalmente contra a medicação, ele até chegava a falar que a medicação mais atrapalhava do que ajudava no processo de cura do corpo. E assim nasceu a osteopatia. E quais são os princípios da osteopatia? Um dos princípios, que é o primeiro deles, que é a lei da autocura, que é o poder do corpo se autocurar. O segundo é a lei da artéria, que a gente fala. Para o corpo poder se autocurar, ele precisa ter uma boa nutrição, né? Uma boa nutrição sanguínea. O outro princípio que a osteopatia tem é o princípio da estrutura governa a função. Então, para que a gente possa manipular uma estrutura, ela precisa estar íntegra e não pode estar alterada, como uma alteração mecânica, assim a gente conseguiria alterar, mas não uma alteração estrutural. Se a estrutura estiver danificada, aí sim nós teremos problemas para poder manipular essa estrutura. A estrutura, no caso, do corpo humano mesmo. Do corpo humano mesmo. Legal. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas, doutor, para saber as dúvidas das pessoas sobre a osteopatia. E a dona Isilda tem uma pergunta que a gente vai ver agora. Queria saber, por favor, a diferença entre osteopatia e quiropraxia. Qual a diferença, Tiago? Certo. Assim como eu te falei, a osteopatia ela tem uma filosofia embasada nisso. É um curso demorado, é um curso de 5 anos após a formação fisioterápica. A quiropraxia ela já não precisa ter uma formação de fisioterapia por detrás dela. Ela é mais considerada uma técnica e não uma faculdade ou uma especialidade. Né? Então, assim, a quiropraxia ela é muito boa para técnicas articulares. O que confunde muito a quiropraxia com a osteopatia, que todo mundo acaba confundindo, são os estralos, né? São os thrusts que a gente fala, que a osteopatia e a quiropraxia usam dessa mesma técnica para poder manipular. A diferença é que, para a quiropraxia,
tudo advém da coluna vertebral. E para a osteopatia, não. Nós temos várias formas de achar os bloqueios e as causas das lesões. Legal. A gente tem mais uma pergunta agora para você, Tiago, e essa foi feita pela dona Leila. Vamos ver. Quais doenças podem ser tratadas pela osteopatia? E aí, Tiago? Na verdade, a osteopatia ela não trata doença nenhuma, né? É até estranho falar isso, mas a osteopatia não trata nenhum tipo de doença. Na verdade, o que a osteopatia trata são bloqueios. Então, através dos bloqueios, a gente acaba tratando diversas doenças. Mas falar assim, a osteopatia trata tal doença? Não, a osteopatia não trata nenhuma doença. A gente vai atrás dos bloqueios e o corpo tendo bloqueios, a gente consegue desbloquear e esperar a resposta do corpo. Você pode dar um exemplo mais prático, assim, para a gente visualizar melhor como seria esse bloqueio e o tratamento? Sim, posso. Por exemplo, um tratamento de uma gastrite, que o pessoal procura a osteopatia bastante por causa desse mal. Para a osteopatia, a gastrite nada mais é do que na verdade, que a gente fala uma disfunção por simpaticotonia. Então, o que é isso? A inervação desse estômago está muito ativa e ela acaba produzindo um suco gástrico, além do que é preciso, né? E acaba gerando aquela corrosão de todo o sistema, na verdade, de todo o epitélio do estômago. E a osteopatia, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer da onde sai essa inervação e vai mexer na mobilidade desse estômago, para que esse estômago possa melhorar a movimentação dele e pare de receber essa eferência vinda de cima. Legal. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa e no próximo bloco você confere como é realizado o tratamento osteopático. Então é daqui a pouquinho aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o fisioterapeuta e especialista em osteopatia, Tiago Andreu, nos esclarecendo sobre o tema de hoje, a osteopatia. Tiago, quais as técnicas são utilizadas na sua área? Na osteopatia, como já disse, é uma técnica de terapia manual. Então, a gente tem algumas técnicas específicas da osteopatia para poder fazer os tratamentos. Então, uma delas é o thrust, que eu já tinha comentado há pouco tempo atrás, que são os estralos. É uma das técnicas que a gente utiliza para poder tratar o corpo. Assim, tem um desenrolamento facial, que são toques um pouco mais suaves. Então, são diversas técnicas para atingir diversos tecidos. Então, cada tecido a gente utiliza um tipo de técnica. Para a gente visualizar assim, um pouquinho mais, como é que é uma consulta com um especialista em osteopatia? Na verdade, o que é mais importante na consulta da osteopatia realmente é a anamnese, né? O achar o problema, que é o mais importante. Então, a gente vai fazer alguns testes específicos, vai fazer uma boa anamnese para saber de todo o histórico do paciente, desde quando ele era bebê, desde o parto. O parto é muito importante para a gente, de como essa criança nasceu, se teve complicação no parto, como essa pessoa cresceu, se teve algum trauma mecânico, acidente, cirurgias. Então, a gente vai buscar dentro de tudo isso e depois com os exames clínicos específicos da osteopatia, que são alguns testes específicos, a gente vai fechar um diagnóstico do porquê daquela doença ter aparecido naquele local. Legal. Agora, como é que se faz o diagnóstico do que precisa ser tratado? Você até estava comentando agora. É algum exame específico? Como é que é? Sim, a gente tem diversos exames específicos para poder chegar a um diagnóstico osteopático. E esse diagnóstico ele é fechado através de vários testes, não é um teste que vai me dar o que eu preciso. Então, na verdade, são vários testes que vão poder contemplar o porquê daquela doença ter aparecido. E aí, através disso que a gente vai tratar. É muito específico, não teria como eu te explicar um teste aqui, porque é muito específico da área realmente. Mas o que valida realmente o nosso diagnóstico são uma série de testes em cima do processo aí que a gente vai achar. Legal, agora a gente vai conhecer o Tiago, que se submeteu ao tratamento osteopático. Vamos ver como foi. Procurei o tratamento com osteopatia por sentir algumas dores lombares, sacrais, né, e na coluna torácica. Por ser fisioterapeuta já também, eu descobri o tratamento de osteopatia através da minha área e através de indicações de pessoas que já realizaram o tratamento e obtiveram uma grande melhora com relação às suas dores. Minha rotina hoje são mais ou menos de 3 sessões que eu fiz
ao longo de 1 mês e meio, mais ou menos, tá? E a melhora que eu vejo já foi logo na primeira sessão. Através só de técnicas manipulativas, o terapeuta consegue retirar a nossa dor e está melhorando também a nossa qualidade de vida. Hoje eu me sinto bem melhor. Por quê? Porque hoje eu consigo exercer a minha função, principalmente sem dor. Uma vida sem dor, eu acho que qualquer pessoa gostaria de ter. Que legal. A gente viu aí, percebemos aí no VT, que no caso do Thiago, foram necessárias poucas sessões para melhorar, né, o problema dele. Esse foi um caso à parte ou normalmente o tratamento é curto, é rápido perceber melhorias no organismo? Uma das características do osteopata é ser um pouco ansioso. Então, se você buscar um osteopata, ele vai estar sempre bem ansioso para querer resolver o problema. Essa é uma das características. Então, normalmente, as sessões de osteopatia elas são bem menores do que uma sessão de fisioterapia convencional, porque a gente consegue realmente ir no foco do problema. E a gente conseguindo reparar isso, tirar esse bloqueio, o resultado é muito mais rápido do que a gente ficar trabalhando em cima de um problema sem tirar a causa do problema. Sim, agora, o que é a osteopatia craniana, Thiago? Tá, a osteopatia craniana, na verdade, ela surgiu depois do período da osteopatia, que foi um aluno do Dr. Still, chamado Dr. Sutherland, que é um neurocirurgião também médico, que ele teve, durante uma cirurgia, ele tinha dificuldades de pegar a meninge. Então ele percebeu que esse movimento existia dentro do crânio, ao contrário do que se tem hoje em grandes faculdades que se colocam que o crânio não tem movimento. Hoje se prova que o crânio realmente precisa ter movimento, que o crânio sem movimento é incompatível com a vida. Então, através desse movimento, ele conseguiu fazer um certo diagnóstico e, através disso, mobilizar os ossos do crânio, tendo alguns resultados assim surpreendentes com autismo, com epilepsia, com ansiedade, diversas outras doenças aí. É assim que acabou surgindo. E como é feito? É também através da manipulação? Sim, através da manipulação. Só que o crânio é um pouco diferente. A gente não trabalha com técnicas de alta amplitude, que são os thrusts. A gente trabalha com técnicas faciais, que são técnicas mais suaves. Quanto mais força a gente põe, maior é a resposta do crânio. Então a gente tem que ser muito mais suave para poder ter acesso aos tecidos. Que legal. O reiki também se confunde com a osteopatia ou não? Não, é outra coisa. O reiki significa energia do universo, né? É um outro tipo de, apesar do terapeuta trabalhar sim com energia das mãos, mas o reiki é uma outra coisa, é uma outra vertente do tratamento holístico, né? Não é uma área da fisioterapia. Legal, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a autocura, um dos princípios da osteopatia. Então, continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta hoje tratando da osteopatia. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o fisioterapeuta e especialista em osteopatia, o Thiago Andreu. Thiago, a gente pode considerar a osteopatia como uma terapia preventiva? Sim, porque com as nossas técnicas de avaliação, com os nossos métodos, a gente tem condição de achar um processo antes dele se tornar doença. E através disso a gente consegue assim muita coisa de evitar que essa doença apareça ou que essa doença piore. Então, realmente pode ser considerada assim uma terapia preventiva. Legal, e aí no primeiro bloco você comentou que um dos princípios da osteopatia é a autocura. Queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Ok. O princípio da autocura é um princípio que já existe, né, no corpo, toda pessoa tem. É a mesma coisa que se você, por exemplo, já pegou uma gripe e não tomou nenhum remédio, porque provavelmente não deu tempo, porque senão você ia tomar, né? E você se curou sozinha dessa gripe. Esse é um processo natural do corpo, todo mundo tem isso. E o que acontece? Quando se toma muita medicação, você acaba evitando que esse processo aconteça. E esse processo vai se enfraquecendo e cada vez você fica mais dependente da medicação. Então, na verdade, a autocura é um processo natural do corpo. Como se a gente fizesse um corte e a gente deixa esse corte naturalmente, ele vai cicatrizar e vai ficar normalmente. E isso é um processo natural do corpo. Isso é a autocura. Isso tem para todos os tecidos, qualquer tecido do corpo tem esse poder. Legal. Agora, o fato de um paciente estar realizando o tratamento osteopático, ele dispensa o tratamento medicamentoso? Não, de forma alguma. A gente não pode assumir essa responsabilidade de o paciente realmente tirar o remédio. A não ser num caso, por exemplo, de
de um remédio de muscular, de tensão muscular, aí sim a gente consegue cortar. Mas se for alguma coisa um pouco mais severa, a gente prefere evitar de tirar essa medicação por conta do corpo realmente, como a gente já falou, já não está com aquele processo de autocura bem estabelecido. Então o processo é muito lento, a gente não pode assumir isso e tirar realmente a parte medicamentosa. Legal. Agora a dona Aparecida fez também uma pergunta para o Tiago e a gente vai ouvir a dúvida da dona Aparecida. As crianças podem também ser submetidas a esse tratamento? E aí, Tiago? Sim, com certeza. As crianças, na verdade, são as que mais têm ganho com esse tipo de tratamento. No Brasil, ainda por ser uma especialidade nova, não se tem o osteopata dentro de uma sala de parto, mas na Europa já é muito comum. O osteopata ele fica dentro da sala de parto e assim que o bebê nasce, porque ele passa por alguns traumas, ele já passa direto pelo osteopata para que possa ser tirado esses bloqueios de crânio em especial, né? E os resultados com criança são fantásticos. Realmente, o resultado com criança é 2 sessões, 3 sessões. Que a gente consegue tratar. O grande problema, realmente, de tratar uma criança é que precisa se tratar os pais. Os pais são os grandes, maiores causadores dos problemas nas crianças. Existe algum preparo prévio antes da pessoa começar um tratamento osteopático? Na verdade, para algumas situações, sim. A gente até pede para não se alimentar umas 2 horas antes, dependendo das técnicas que a gente for usar. Mas fora isso, não. A gente não tem nenhum preparo prévio antes do atendimento. Legal. Agora, embora as técnicas todas sejam reconhecidas pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a osteopatia ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Isso dificulta a difusão dessa especialidade tão interessante? Na verdade, o que dificulta mais a difusão dessa especialidade é o não conhecimento da especialidade. Então, tem muita gente que fala muita besteira sobre a osteopatia, que acha que a osteopatia é uma técnica manipulativa, que a gente só sabe estralar. E a osteopatia é muito mais do que isso. E isso realmente atrapalha a difusão da osteopatia. Mas hoje, graças a Deus, tem muitos pacientes médicos e eles reconhecem, talvez não no conselho, mas eles reconhecem o poder curativo da osteopatia, o poder de ajuda da osteopatia. E hoje, realmente, a osteopatia está numa expansão enorme e graças a realmente a medicina que combatia a osteopatia há muito tempo, hoje são nossos clientes e estão realmente maravilhados com a técnica e estão nos ajudando ainda mais a difundir essa técnica. E comparado a outros países, o Brasil tem muito a evoluir ainda em relação à osteopatia? Tem sim. Ainda a osteopatia no Brasil ainda é muito nova. E para a gente evoluir ainda precisamos ainda criar um conselho para que possa realmente regulamentar essa profissão, essa especialidade. Então ainda realmente temos muito a crescer com essa especialidade ainda no Brasil. E normalmente são os próprios médicos que indicam o tratamento osteopático ou as pessoas sentindo de repente alguma dificuldade, algum problema que está difícil de repente de resolver, procura um especialista em osteopatia? Como que é chegar até um profissional da área? Na verdade, no começo, os médicos, na verdade, eles não indicavam e iam contra, né? No começo, realmente, por não conhecerem. E hoje, a maioria dos meus pacientes são realmente o boca a boca, né? Ele chega porque um melhorou, aí falou para fulano, que falou para ciclano, e assim as coisas foram acontecendo. Hoje, sim, eu recebo muita indicação médica, tá? Mas hoje, que já fazem quase 10 anos que eu trabalho com osteopatia em Bauru, que eu estou recebendo realmente indicações da osteopatia, porque hoje realmente, como eu já te disse, tem os pacientes, então fica mais fácil a gente esclarecer para o meio médico, então hoje sim eu recebo indicações médicas. Que legal. Bom, a gente já está chegando aqui ao final do programa, Tiago. Foi um prazer recebê-lo. Acho que, assim como eu, muita gente em casa fica muito feliz de conhecer uma especialidade tão interessante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer. Bom, se você aí de casa perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, porque lá você encontra todos os programas já exibidos. E é claro que eu te espero na semana que vem. Então, até lá!